Olá, eu espero que você esteja gostando do nosso seminário sobre imortalidade da alma. Eu tenho recebido vários comentários muito significativos, tenho recebido objeções, isso é muito importante. Como dizia um filósofo, a pergunta é o motor do saber. Então a sua pergunta, a sua objeção é importante. Especialmente quando a objeção é apresentada com respeito. Então isso aí eu valorizo muito. Quando a pessoa me questiona respeitosamente, eu faço questão, não é, de dar uma atenção a essa pessoa. E obviamente, numa das aulas do seminário, eu vou apresentar todos esses textos bíblicos que estão sendo enviados a mim e que supostamente defendem a existência de uma alma imortal que sai fora do corpo. Você vai perceber que esses textos, na verdade, não foram devidamente compreendidos e você vai ter uma comprovação ainda maior de que a antropologia bíblica ensina o holismo, ou seja, o ser humano é um ser integral, holístico e não pode separar as suas partes para que a vida continue a existir. Essa é a posição da Bíblia, ok? E nós estamos aprendendo exatamente sobre isso no seminário. Nós vamos chegar num momento em que vamos ver também alguns significados do termo espírito, ok? E aí, nós vamos também ter aqui uma aula muito especial. Além de uma aula em que eu respondo textos aparentemente a favores da imortalidade da alma, eu vou ter aqui uma aula muito especial que você não pode perder. Eu vou ter aqui uma entrevista com alguns imortalistas, pessoas que decidiram se aprofundar no estudo da Bíblia e deixaram de crer na imortalidade da alma. Vou inclusive sugerir para você alguns livros e autores protestantes e até mesmo autores de outras confissões, até mesmo católicos, para que você possa perceber que cada vez mais os eruditos têm entendido que a Bíblia apresenta uma visão holística da natureza humana e não dicotomista como os gregos apresentavam. Então, aguarde, você precisa se inscrever no canal, ativar ali o sininho das notificações para você ser informado das aulas. Okay? Então, muita coisa boa está vindo aí no nosso seminário sobre imortalidade da alma. Vamos dar sequência então? Alma na Bíblia também significa vida. Olha que interessante, a palavra alma também pode se referir à vida, ao princípio vital que Deus colocou. Normalmente, se utiliza o termo espírito, né, para referência ao princípio vital, mas pode também ocorrer do termo alma se referir a isso. Vamos ver aqui alguns textos em que alma é apresentado como vida. Em algumas traduções nossas, 1 Reis 17, 21 e 22 se encontra traduzido de uma forma que não é exata. E eu sei que algum internauta pode até ter pensado, mas o que dizer então de 1 Reis 17, né, onde Elias ora para que a alma do menino volte a ele e ele volte a viver. Eu vou ler para você o texto e vou mostrar para você que, na verdade, o sentido de alma aqui não é uma entidade imaterial fora do corpo, não é o sentido grego que devemos dar ao texto. Devemos dar ao texto o sentido hebraico. Tá? E eu vou apresentar para você aqui algumas traduções que traduziram direitinho, mas deixa eu ler aqui primeiro, 1 Reis 17, 21 e 22, na Almeida Revista Atualizada. Tá? Diz assim: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Se você lê isso com os olhos gregos, você já pensa, olha, a alma, uma entidade consciente e imaterial, está voltando para o corpo do menino para ele ressuscitar. Mas vamos ler da perspectiva hebraica, tá? O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vamos analisar da perspectiva hebraica. Tá? Como disse o doutor católico, o doutor Mork, ele disse claramente que os antigos hebreus não concebiam a alma sem o corpo. Era uma unidade, tá? De um ser integral. Vamos ver aqui, 1 Reis 17, em algumas outras traduções, tá bom? Eu vou ler para você na tradução ecumênica da Bíblia, o texto, na nova versão transformadora, e vou ler também, e vou pedir para o meu amigo Nelson Vajucchi, que é o produtor comigo, abrir para mim na nova versão internacional o mesmo texto, para você perceber como os eruditos estão aos poucos se aproximando do conceito correto de alma dentro da perspectiva bíblica. Tá? A tradução ecumênica da Bíblia, ao traduzir 1 Reis 17, 21 e 22,
traduz da seguinte forma: ao invés de usar a palavra alma no sentido grego, eles usam no sentido hebraico, que é o correto. Diz assim, ó: Elias estendeu-se 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, que a respiração deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a respiração do menino lhe voltou e ele viveu. Você percebeu? A tradução ecumênica da Bíblia traduziu por respiração o termo. Não foi por uma linha grega. Tá ok? E quando você vai para a NVI, a nova versão internacional, olha que interessante o texto, aqui como se apresenta, ó. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Isso é coerente com o pensamento hebraico, né? A respiração ou a vida voltou. Pode também colocar a alma. Agora, como há uma conotação grega para a alma, então o ideal é colocar vida ou respiração. Tá? Então veja, esse é o significado também de alma na Bíblia. E aqui eu quero ler também para você na nova versão transformadora, tá? A NVT. É uma tradução excelente que eu tenho recomendado para muitos dos meus telespectadores, ouvintes e internautas. Essa tradução, a NVT, ela foi lançada recentemente pela editora Mundo Cristão. Então eu recomendo que você, acessando o site da editora ou indo a alguma livraria evangélica, você faça um propósito de ter essa tradução da Bíblia, porque vai ser muito boa para você fazer uma leitura bíblica numa linguagem bem atualizada. Tá? 1 Reis 17, 21 e 22 na NVT está assim: Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. Então alma também significa vida. E eu vou deixar aqui no slide um outro texto para você ler depois, que é Atos 27 e 22, para você perceber este significado. Eu vou para mais um significado para finalizarmos esta aula, e aí na próxima nós já vamos entrar no significado do termo espírito, tá bom? Vamos ver aqui agora a alma como lugar de sentimento e raciocínio, e com isso encerramos a aula de hoje. A Bíblia também apresenta a alma não como apenas vida, mas também como um lugar de sentimento e raciocínio, tá ok? Vamos ver aqui Atos capítulo 15, verso 24, e aí finalizamos esta nossa análise do termo alma, tá? Atos 15, verso 24, vou ler para você, aqui diz o seguinte: visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Aqui é dito pelo apóstolo, né, que alguns homens estavam transtornando a alma deles, ou seja, o sentimento, a capacidade de raciocínio, eles estavam com dúvidas, não é, acerca de uma decisão que ia ser tomada, não é, na cidade de Antioquia. Então aqui o ser perturbado em sua alma é ter o seu raciocínio perturbado. Então veja aqui, alma significa um lugar de sentimento e raciocínio que estava sendo perturbado por causa aqui de algumas pessoas. Então nós vimos nessas 3 primeiras aulas o significado amplo do termo alma. A partir da próxima aula, vamos aprender o significado de espírito na Bíblia. Repito para você, a Bíblia tem uma opinião diferente da filosofia grega para alma e para espírito, tá bom? Eu gostaria de aproveitar e lhe informar uma coisa importante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu lembrei agora. Depois eu vou indicar para você obras de teólogos que não creem mais na imortalidade da alma, tá bom? Eu vou fazer isso numa das aulas do nosso seminário. Mas aqui na descrição eu quero colocar para você um material em formato livre, impresso e também e-book, quem preferir,
intitulado O Espiritismo segundo a Bíblia, Guia Prático de Estudos Bíblicos direcionado aos irmãos espíritas. Foi um guia de estudos com 9 lições que eu preparei para ajudar aos irmãos espíritas a entenderem os conceitos, de uma forma mais resumida, obviamente, os conceitos bíblicos para alma e espírito. Eu abordo também a questão da reencarnação, a lei do karma, ok? Então eu creio que vai ser um material importante você conhecer para você se aprofundar nos seus estudos e também para você ajudar algum irmão espírita que deseja realmente conhecer este assunto da perspectiva bíblica, hebraica, judaica, cristã, tá ok? Um forte abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.